os nossos irmãos recepcionistas, eles vão estar passando aqui. Nós vamos estar fazendo nesse momento um momento muito especial do culto, que é o recolhimento dos nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Nós vamos estar orando. Você não é obrigado, é de livre e espontânea vontade, de liberalidade, mas certo é que o Senhor abençoa aqueles que com um coração alegre ofertam na obra do Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos convidar neste momento Pastor João Fernandes, por gentileza, passe aqui. Ele vai estar fazendo esta oração e depois nós vamos ouvir o coral Acordes, que vai estar louvando o Senhor com mais um louvor em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Pai, nós lhe agradecemos nesse momento tão precioso, quando estamos na tua casa, Pai, para nos alegrarmos juntos com o nosso pastor Joel, teu servo. E agora, Senhor, nós temos a oportunidade de contribuirmos para a tua obra, para o teu serviço. E a tua palavra diz que é para nós fazermos com alegria. Abençoa cada irmão, cada irmã que vai ofertar e vai entregar também o seu dízimo. Senhor, tu és um Deus bom e maravilhoso, e o Senhor nos dá essa oportunidade de te servirmos também com a nossa oferta. Receba ela, Pai, para a glória do teu nome, e sempre em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queiram sentar, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Eu também quero fazer menção nesta noite. Nós temos os nossos pastores distritais e setoriais. Eu não vou mencionar cada um de vocês, mas temos aqui muitos setores, muitos distritos representados nesta noite. Não estão todos, mas uma boa parte dos nossos irmãos estão aqui para agradecer a Deus, pastor Joel, pela sua vida, porque o Senhor tem abençoado. Jesus, através da sua vida, tem abençoado as nossas vidas. Então, nesta noite, nós estamos aqui para isso, para agradecer a Jesus Cristo. E vocês estão incluídos na saudação que foi aqui mencionada. Amém, irmãos? Vamos cantar mais um hino da nossa harpa cristã.
E depois deste hino nós vamos então iniciar as homenagens. Quem sabe o nosso culto vai se estender um pouquinho, mas hoje é um culto especial. Os outros nós terminamos na hora, né, irmãos? Então, vamos ouvir o Davi e a nossa irmã, eles vão estar adorando ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Abra sua harpa, hino de número 156. Lembrando que esses hinos foram escolhidos pelo maestro Rubem, e ele pesquisou então os hinos da harpa cristã que o pastor Joel mais gosta de cantar, de ouvir cantar. 156, a ovelha perdida. Se tem alguém aqui se sentindo perdido nesta noite, esta é a noite de salvação também. Aleluia. 156. Pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caindo triste as chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei que tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou e como seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora
Graças a Deus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, quem sabe muitas vezes nós pensamos que é bajulação, que não precisa disso. Mas não, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que dar honra a quem merece honra. E eu quero louvar a Deus e daqui a alguns instantes estarei oportunizando a outros irmãos, aos pastores que estão aqui, para eles também homenagearem o pastor Joel. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, pastor Joel, pela vida da irmã Raquel. E hoje, ali na chácara, a minha, se posso usar essa expressão, admiração e respeito, ela se elevou a um nível maior. Porque além de um grande pastor, além de um homem de Deus, é um pai exemplar. Ouvir os outros falando é uma coisa, agora ouvir os nossos testemunhando é outra coisa. Porque das portas para fora, muitos esquecem. São aqui dentro, mas não em casa. O Senhor não, o Senhor deixou um legado. Está firmando um legado na igreja, mas já deixou o legado na sua casa. Então, louvo a Deus pela sua vida, pastor. E em Gálatas, eu pensava no que dizer para o Senhor em Gálatas, capítulo 6 e verso 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Desde quando o Senhor chegou aqui, o Senhor me convidou para trabalhar mais próximo do Senhor, mesmo sem me conhecer. Mas eu louvo a Deus, e uma das características que eu vejo na sua vida é isso, a bondade. O Senhor nunca quis prejudicar ninguém. Não, 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 bem pelo contrário. Muitas vezes o Senhor se diminuiu, deu um passo atrás, para mostrar a bondade de Deus através da sua vida. Então eu louvo a Deus, eu quero desejar ao Senhor muitas felicidades, muitos anos de vida, que enquanto Deus nos permitir, o Senhor esteja conosco, o Senhor, a irmã Raquel, porque o Senhor tem feito muito bem essa igreja. Muito bem, muito bem. Então que Deus lhe abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu falo em nome da diretoria, em nome dos irmãos, e eu vou convidar nesta oportunidade o pastor José do Amarante, pastor presidente da Assembleia de Deus em Bento Gonçalves. Ele vai estar passando aqui e vai estar então trazendo uma palavra ao pastor Joel e também aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Você pode dar glória a Deus, viu, irmão? Não está proibido. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. A minha saudação é especial, pastor Joel Micho. Já aproveito para parabenizá-lo pelo seu aniversário. Para quem não sabe, o pastor Joel, para a minha vida, da minha esposa, isso é da minha família, ele tem sido um companheiro bem presente em todas as horas boas, horas difíceis. Sempre o pastor Joel está ao nosso lado para nos dar um abraço, uma palavra de ânimo, juntamente com a sua amada esposa, a irmã Raquel. E é por essa razão que nós viemos aqui nesta noite para lhe dar um abraço pelo seu aniversário. Quero saudar os demais pastores aqui presentes também, não vou citar o nome, para ganharmos tempo, mas quero ler somente um versículo que nós encontramos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 6, onde a palavra do Senhor nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça.
Pastor Joel não é porque somos pastores, no seu caso um líder no nosso estado, que em alguns momentos parece que a ansiedade quer tomar conta de nós. Mas esse texto que lemos, a Bíblia nos diz que não devemos estarmos ansiosos, mas tornarmos conhecidas diante de Deus todas as nossas necessidades através da oração e súplica, com ações de graças, que aí sim completa o versículo 7, que diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração, os seus sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vim aqui lhe dar um abraço, quero fazer isso, né? Não trouxe presente, mas pelo menos um abraço estaremos dando ao nosso querido pastor Joel Michel. E antes quero pedir orações da igreja por uma família bem conhecida aqui de Caxias do Sul, a família do pastor Abrelino. Ontem a família foi chamada no hospital e os médicos disseram que ele tem poucas horas de vida. Então, oremos pela família e, claro, enquanto o pastor Abrelino está vivo, oremos também por ele. Ele está bem saudável. Até a semana passada visitei ele, ele estava bem ciente também da sua enfermidade. E ele disse que está pronto para ir morar com Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Também vamos convidar o Jonas Ruff. Ele vai estar falando em nome dos obreiros, de todos os setoriais, distritais, todos aqueles que têm trabalhado perto do pastor, alguns mais próximos, outros nem tanto, mas têm sido liderados pela liderança do pastor Joel aqui na cidade de Caxias do Sul. Os queridos irmãos, desejo nesta noite, com muita alegria, os cumprimentar com a paz do Senhor, cumprimentar nosso pastor presidente, pastor Joel, irmã Raquel, né, e trazer aqui, né, a nossa gratidão a Deus, pastor Joel, parabenizá-lo, né, pela passagem, né, do aniversário, amanhã, né? É amanhã, né? Amanhã, então, aniversário do pastor Joel. E nós viemos, então, agradecer a Deus nesta noite, né, em nome do Corpo de Obreiros setoriais e distritais, né, todos os obreiros, trazer aqui, pastor Joel, nossa gratidão a Deus, né, também no nome do setor Vila Mari, também da minha família, né, esposa, os nossos 2 filhinhos, deixar aqui, né, registrado, irmãos, que nós estamos felizes, né? Estamos alegres, porque a Bíblia diz: bem-aventurado o povo que reconhece o som festivo, né? E nós estamos reconhecendo nesta noite, né, que o Senhor tem abençoado o nosso pastor presidente, pastor Joel, com a vida, né, com o dom da vida. Cada aniversário, irmãos, cada aniversário, né, é sinônimo da bênção de Deus, né, pastor Joel? E nossa gratidão ao Senhor. Eu estava pensando em uma palavra, pastor Joel, para deixar para o seu coração, e os irmãos sabem como é, né? Neste momento, né, a gente começa a pensar, né, e repensar numa palavra para trazer, né, para o nosso pastor presidente, neste momento, e o Espírito Santo conduziu o meu coração, pastor Joel, né, a um salmo, o salmo de número 16, salmo de número 16, e o verso 11, o salmo 16, pastor Joel, e o verso 11, este salmo é um salmo muito lindo, né, do Saltério de Israel, escrito por Davi, um salmo de Davi que fala sobre a confiança, né, no Senhor, e a felicidade, né, de confiar em Deus. Pastor Joel,
receba este salmo para o seu coração, que diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Este é um salmo lindo. Pastor Joel, eu estava pensando neste salmo. E o salmista, ele começa a expressar em forma poética. Salmos são poesias que foram escritos para que fossem cantados no templo. Mas este salmo é tão lindo, tão profundo, que ele esboça de forma poética a realidade, pastor Joel, da sua vida, da sua trajetória, dos anos que o Senhor tem lhe dado, não é, na face da terra. E eu estava pensando que o salmista, ele diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida. Glória a Deus. O salmista está dizendo, ele está relatando aqui sobre o propósito da vida. Far-me-ás ver, pastor Joel, a vereda da vida, vai mostrar para mim qual é o propósito maior da vida. E nós queremos nesta noite, pastor Joel, a igreja quer nesta noite glorificar a Deus, juntamente com os obreiros e pastores, toda a igreja louvar a Deus, porque um dia o Senhor descobriu o propósito de Deus na sua vida. Um dia o Senhor descobriu o propósito de Deus e disse: eis-me aqui. Então iniciou-se, uma linda história, na sua vida. Há muitos anos o Senhor lhe chamou para a obra, para a seara do Mestre, para ir em busca das almas. Há muitos anos, então o salmista fala que far-me-ás ver a vereda da vida. Primeiro, o propósito da vida. Segundo, o salmista diz: na tua presença a abundância de alegrias. E eu comecei a pensar, pastor Joel, o que é que o salmista está dizendo? Na tua presença a abundância de alegrias. E o Senhor falou ao meu coração: a completude da vida. A completude da vida, pastor Joel. Nós glorificamos a Deus em ver a sua vida. Demonstra-nos a presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus, uma vida completa no Senhor. O salmista diz ali: na tua presença abundância de alegrias. E o Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aí o Senhor disse: Moisés, a minha presença vai contigo para te fazer descansar. Nesta noite a igreja se reúne. Nós nos reunimos para glorificar a Deus, porque a presença do Senhor é notória na sua vida. Quantos glorificam a Deus, irmãos? A presença de Deus é notória. Glória a Deus. Em terceiro, o salmista diz assim: a tua mão direita há delícias perpetuamente. Eu disse: Senhor, o que é que o Senhor quer falar aqui nas entrelinhas deste texto para o teu servo? E o Senhor falou ao meu coração: a longevidade de vida. Glória a Deus. Ele diz: a tua mão direita há delícias perpetuamente. A mão do Senhor, pastor Joel, tem estado com o Senhor. A mão do Senhor tem estado com o Senhor. E continuará com o Senhor. A mão do Senhor. E diz o salmista: perpetuamente. A longevidade de vida, a bênção da longevidade de vida. Nós glorificamos a Deus. Portanto, pastor Joel, a sua vida nos inspira, o seu exemplo nos inspira a buscarmos a Deus, a sermos soldados valentes na causa do Mestre, a continuarmos firmes,
até chegarmos no céu. Pastor Joel, uma vez eu ouvi, eu li e ouvi uma frase de um certo pastor que disse assim, que o verdadeiro líder, ele é protetor, ele é provedor e ele é promotor. E isso nós vemos na sua vida, pastor Joel. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor transmite proteção. O Senhor transmite provisão espiritual para a igreja, tanto espiritual quanto administrativa. O Senhor transmite para nós, um pastor que promove o reino de Deus na face da terra. Portanto, pastor Joel, Deus lhe abençoe. Deus abençoe ricamente a sua vida, com longevidade de vida. E que o Senhor Deus venha lhe usar nesta terra, como tem usado, para a edificação da igreja e para a salvação de almas. Eu quero lhe dar um abraço, com a vossa permissão nesta noite. Glória a Deus. Vamos convidar a irmã Eunice, por gentileza, irmã Eunice. A irmã Eunice vai estar falando em nome dos departamentos, e eu também quero convidar as crianças. Nós temos o culto infantil dos 2 anos até os 7 anos, então as crianças podem se dirigir ao culto infantil, por gentileza. Quero cumprimentar a Igreja do Senhor com a paz do Senhor. Coube essa tarefa de dizer algumas palavras, irmã Raquel, em nome dos departamentos. Nossos irmãos líderes que estão aqui, irmão Luiz Carlos, irmão Vainer, os irmãos da música, os irmãos da portaria, enfim, todos os nossos representantes de departamentos. Nós saudamos os convidados, os quais recebemos com muita alegria. Todos estamos aqui reunidos para celebrar e comemorar, como os irmãos estão vendo, os 71 anos do nosso pastor Joel. Saudamos com alegria a família de Deus, a diretoria da igreja, os companheiros de ministério do pastor, os líderes de departamento da igreja e os obreiros da casa do Senhor. Todos os nossos irmãos, juntamente com o pastor Joel, como já foi dito aqui, levam adiante a nobre missão de cuidar da igreja do Senhor, como aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, mas retornando, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus feixes, seus molhos, como dizem algumas traduções, é o Salmo 126 e os versículos 5 e 6. Eu estava orando e pedindo a Deus, que palavra falar nesse momento tão especial. Mas o Espírito de Deus falou comigo, pastor Tiago. É uma alegria receber a família do pastor, porque o que esse texto diz, vocês disseram tudo hoje. E quanto mais eles falavam, eu dizia, era essa a palavra mesmo. Então, Deus falou conosco. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 9, tem o registro de um momento da vida de Saul. Ele ainda não era rei e não conhecia Samuel. Mas, juntamente com um dos servos do seu pai, ele saiu para procurar as jumentas perdidas na região montanhosa de Efraim, no território de Benjamim. Saul e o servo não encontraram as jumentas,
E Saul queria voltar para casa, para não deixar o pai preocupado. Mas o servo que estava com ele, a pessoa que estava com ele, lhe disse que antes era bom procurar ajuda, junto com o profeta Samuel. Que o servo disse assim, e aí esse texto, que eu tenho certeza que os irmãos vão colocar aqui na tela, 1 Samuel, capítulo 9, e o versículo 6, que diz assim, eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz, sucede assim, infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. E aí eu fui olhar na outra tradução, na Nova Almeida atualizada, diz assim, nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito estimado. Vamos agora lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. E nós podemos lhe dizer, com alegria e com certeza, nesta cidade mora um homem de Deus. Nesta cidade mora um homem que é muito estimado. E existem pessoas que são conhecidas assim, como homens e mulheres, como nossa querida irmã Raquel, que é um exemplo para nós. Nós temos um carinho muito grande pela senhora, um amor muito especial, porque a senhora está ao lado de um homem de Deus. E ela também é uma testemunha do que é a sua vida, né? E pessoas que são conhecidas pela sua postura de ser digno de confiança, respeitado, confiável, honesto e sincero. E poderíamos descrever aqui muitas outras qualidades que os irmãos já falaram aqui. O Senhor é uma dessas pessoas, o Senhor é. O Senhor tem honrado a Deus com a sua vida, com o seu ministério, com a sua abençoada carreira como homem de fé e homem de Deus, e uma pessoa com fé, e com fé honesta, é transparente. Tudo que dizem a respeito dele é confiável, é verdade, porque suas ações, suas atitudes e sua postura, ela indica isso. E recomenda assim. E isto é bênção e saúde para o corpo de Cristo. O presente que a União Feminina e todos os departamentos da igreja e os irmãos de forma geral, é orar constantemente pela sua vida, pela sua família, pelo ministério pastoral, para que Deus o conserve como um homem de Deus, respeitado dentro da igreja, fora da igreja, mas principalmente por ser um homem de Deus, todos os dias da sua vida. Então receba o nosso abraço carinhoso, a nossa consideração, né, como o pastor Fabiano disse muito bem aqui, descreveu, porque ouvindo a sua família, esse texto garante, nesta cidade mora um homem de Deus, e o Senhor se sinta abraçado por nós. Muito obrigada por essas palavras. Glória a Deus, irmãos. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Eu sei que haveria muitos outros que gostariam de falar, mas as nossas horas se vão, irmãos, e nós precisamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus ainda tem prioridade nesta casa. Então, eu vou convidar o pastor Pedro Bittencourt, terceiro vice-presidente, ele vai passar aqui. Pastor Tiago,
vai estar com a palavra, ministrando nesta noite. Mas não terminou, nós temos ainda mais uma partezinha no final para fazer, porque até agora só foi palavra, mas e o presente? Tem que ter presente, se tem aniversário tem que ter presente, né, pastor? Mas vai vir o presente também. A paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos orar pelo pastor Tiago. Glória a Deus, está muito bom esse ambiente e vamos ouvir a palavra do Mestre, que com certeza vai falar conosco em nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por estarmos na sua presença, na sua casa. Te louvamos pela vida do pastor Joel, da irmã Raquel, por esse momento tão importante, Senhor. E agora queremos ouvir a tua palavra. Abençoa o pastor Tiago, usa ele, Senhor, poderosamente, dando-lhe graça. Aleluia, é o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, no nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido. Obrigado. Amém. Minha saudação a todos os amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Na pessoa do pastor Joel, quero cumprimentar a todos os obreiros, todos os membros da diretoria. Que Deus os abençoe. Sou sincero quando digo da minha alegria de estar com vocês. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Por favor, abre a tua Bíblia juntamente comigo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Os versículos de número 42 a seguir. Vamos dar continuidade à leitura que foi feita na palavra introdutória. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42 a seguir, vai nos dizer assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Esteja sentado, por gentileza, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos, antes de ministrar a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite, eu preciso agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele concede ao pastor Joel. Eu preciso agradecer a Deus por mais um ano de vida que o Senhor o concede e por este momento que Deus nos dá para reunidos, entregarmos, apresentarmos ao Senhor, né, a nossa gratidão a Deus. Quero agradecer por estas lindas homenagens que foram a Ele ofertadas. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Quero agradecer a esta igreja de Caxias do Sul, agradecer a este corpo de obreiros que tem abraçado e cuidado do pastor Joel nestes 5 anos, quase 5 anos. Eu não posso fazer isso. Que coisa interessante, né? Vai chegando uma época em que os filhos começam a se preocupar com os pais. Vai chegando um momento em que os filhos começam a se ocupar com os pais. Mas eu não posso me ocupar com eles. E eu agradeço a Deus, porque eu sei que tem irmãos, que tem uma igreja aqui, que está ocupada, cuidando do pastor Joel e da irmã Raquel. Muito obrigado. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Eu tentava calcular esses dias, quantas vezes eu estive aqui em Caxias do Sul, nesses 5 anos, e confesso que com vergonha parei.
porque, exceto algumas vezes que viemos ministrar ou participar de alguma programação com os irmãos, foram algumas vezes, porque nós aprendemos que a igreja do Senhor é a nossa família. Foi assim que nós fomos criados. Foi assim que nós aprendemos a servir ao Senhor. E é isso que eu estou fazendo, meu Pai. Aquilo que o Senhor me ensinou. Servindo a Deus, servindo a igreja com todas as minhas forças e com todo o meu coração. Foi dito que havia um momento de entregar os presentes, né? E eu quero lhe entregar um presente nesta noite. Não somente a nossa gratidão a Deus e as nossas orações, mas eu quero lhe entregar o rascunho ou o manuscrito do meu primeiro livro. Eu nem sabia. Ninguém viu ainda. O senhor é a primeira pessoa que vai lê-lo e, como é um rascunho, ainda está aberto às suas observações, que eu vou precisar que sejam feitas. E eu faço isso com muita emoção, meus irmãos, porque eu não conheço a tua trajetória, a tua vida, não sei, mas o pastor Joel participou ativamente de todas as decisões que eu tomei na minha vida. E eu louvo a Deus por ter lhe ouvido, meu Pai. Eu louvo a Deus por ter lhe ouvido nos momentos decisivos da minha vida. E graças a ter lhe ouvido, é que eu estou aqui servindo ao Senhor. Que Deus lhe abençoe. Queridos, escute, as horas passam depressa demais, e este manuscrito que eu entreguei ao pastor Joel se chama A Igreja Relevante, Firmeza em Tempos de Incerteza, e vem baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e os versículos que nós fizemos leitura. E eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre o centro deste escrito, sobre o que fez diferença naquela igreja primitiva, para onde nós precisamos voltar com urgência. Graças a Deus, Deus tem nos aberto as portas e nos permitido coisas talvez inimagináveis para aquela igreja que se formou a partir do momento em que Jesus deixou esta terra. Jesus morre, vem o Pentecostes, e na primeira mensagem são 3.000 almas e 5.000 almas, e o Senhor acrescentava, e o Senhor fazia a igreja crescer, era um estrondo, e nós acabamos de fazer leitura, e acabamos de ver que a cidade ficava alegre pela presença da igreja. O que tinha esta igreja que nós não podemos perder? O que acontecia com esta igreja que gerava esta força gigantesca, capaz de impulsionar a igreja a um crescimento extraordinário e trazer à cidade alegria, e trazer à cidade um alvoroço, porque todos ficavam alegres. E foi isso que nós fizemos leitura agora. O versículo de número 47 diz assim: louvando a Deus e caindo na graça do povo. O povo amava ter aquela igreja na sua cidade. O que acontecia? Como podia? E eu comecei a me deter e comecei a estudar.
Comecei a perguntar e a inquirir. E pensei, ora, era uma igreja perfeita? Porque era a igreja que se formou logo após a partida de Jesus. Todas aquelas pessoas que se converteram haviam visto a Jesus. De uma maneira ou outra, fosse pendurado na cruz, fosse multiplicando pão, fosse ressuscitando a Lázaro, fosse fazendo... Eles haviam visto Jesus. Aquela era uma igreja perfeita. E eu levei um susto quando eu descobri que não era perfeita. Eu descobri que no meio deles havia murmuração. Havia um falando mal do outro, porque não estão cuidando bem disso, porque estão fazendo aquilo. Eu descobri que havia acepção de pessoas, porque no meio deles alguns preferiam as viúvas dos judeus, enquanto que as viúvas dos gregos eram deixadas de lado. Eu descobri que no meio deles havia pessoas que mentiam. Misericórdia, Jesus. No meio deles haviam pessoas que tentavam enganar. Mas parem um pouquinho. Então esta igreja não crescia por ser perfeita. Na verdade, quando eu comecei a analisar a igreja de Jesus, aqueles seus seguidores, eu percebi que também não havia perfeição. Porque Jesus andava com uma grande multidão. Dentro dessa multidão, haviam muitos discípulos. Destes muitos, ele seleciona 70. Dos 70, ele separa 12 apóstolos. Dos apóstolos, ele separa 3 que eram íntimos dele. Dos 3, havia um que deitava a sua cabeça no seu ombro. Mas mesmo assim, mesmo no meio deles, havia um que queria ser maior do que o outro. Senhor, quando chegares no teu reino, permita-me que eu me sente ao teu lado direito e o meu irmão ao teu lado esquerdo. Na igreja de Jesus, tinha um camarada que metia a mão na bolsa. Ele pegava as moedas que caíam para o seu uso próprio, no meio da igreja de Jesus. E por aí vai, tinha um camarada meio violento lá, que andava armado e que tentou rachar a cabeça de um soldado. E mais, tinha outros que queriam pedir fogo do céu para queimar uma cidade inteira. Senhor, tu me autoriza aí que eu peço fogo do céu e vamos... na igreja de Jesus. Isto me deu um alívio gigantesco. Quando eu percebi isso, eu fiquei aliviado, porque eu entendi que da mesma maneira que aquela igreja pôde impactar a sua geração, nós podemos impactar a nossa geração. Porque não é com a perfeição que Deus faz milagre. Não é com a perfeição que Deus age, não. Ele não procura pessoas perfeitas. Pelo contrário, Ele procura por pessoas imperfeitas, que entreguem a Ele a sua imperfeição, e que digam: Senhor, eu preciso da Tua graça e da Tua misericórdia sobre a minha vida. Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sei, quando você olha para o seu interior, quando você olha para dentro de você mesmo, eu não sei o quanto você está próximo de ser esta igreja perfeita. Porque é muito fácil nós falarmos da igreja que está lá fora. É muito fácil nós falarmos da igreja que são composta pelos nossos irmãos, mas falarmos da igreja que somos nós, aí fica um pouquinho mais difícil. Mas tem alguns passos que essa igreja seguia, que eu quero analisar rapidamente com você. O versículo 42 inicia dizendo assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esta palavra perseveravam vai se repetir muitas vezes neste texto. E perseveravam na oração, e perseveravam no partir do pão, e perseveravam na comunhão, e perseveravam, e continuavam perseverando, porque a nossa jornada não é uma corrida de velocidade.
A jornada do cristão em Deus não é uma corrida de velocidade, não é para ver quem chega primeiro, não é para ver quem faz mais. A disputa, a competição é entre eu e eu, porque o que importa é chegar. É uma maratona. São 42 quilômetros. E não adianta tu sair correndo desesperado no começo, porque ali na frente tu cansa. E quem cansa, para ou tropeça. Quem cansa, para ou tropeça. Nós fomos chamados para chegar ao final. E não para competirmos com ninguém. Eles perseveravam. Eles insistiam. Eles continuavam. Eles não desistiam. Eles iam um pouquinho mais. Eles tentavam mais uma vez. Eles perseveravam. Perseveravam em quê? Nas suas manias, nos seus métodos, nos seus hábitos? Não. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O manual não mudou. O manual continua o mesmo. Há 2000 anos que a Bíblia Sagrada continua sendo lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra, Senhor. Não existe outro conjunto de regras que guie a vida de um cristão, a não ser a palavra do Senhor. Nós temos lindos hábitos, ótimos costumes, temos atos que nós repetimos na nossa liturgia do culto, na nossa prática em adorar ao Senhor, que são lindos, graças a Deus por Ele. Mas o que nós não podemos abrir mão é da Bíblia Sagrada. Esta nós não podemos arredar o pé 1 milímetro. Porque é a perseverar na doutrina dos apóstolos. E vai além. Ele diz assim, na comunhão, no partir do pão. Eu moro em uma cidade pequena. São menos de 50 mil habitantes. Não é a realidade de Caxias do Sul. Eu não sei como anda a comunhão entre os membros aqui na Assembleia de Deus, em Caxias do Sul. Mas eu quero falar sobre a minha realidade. Lá na cidade onde eu sou pastor, eu tenho visto alguns irmãos que acabaram por esquecer a comunhão e o partir do pão. Parece que tem pessoas que querem chegar 5 minutos atrasados e sair 5 minutos mais cedo para não conversar com ninguém. Parece que tem pessoas que querem esconder a sua vida, para que ninguém saiba quem eu sou, onde eu moro. Deus o livre de receber uma visita. Não era assim a igreja que Jesus deixou. Ela era uma igreja que vivia em comunhão. Ela era uma igreja que vivia unida. Ela era uma igreja que se reunia para almoçar, para jantar junto, para partir o pão. Esse partir o pão não é somente a ceia, não. É compartilhar a mesa com os nossos irmãos. E eu encerro com a última palavra do versículo 42, que nos diz assim: e perseveravam nas orações. Eu dizia alguns dias atrás que eu ganhei do pastor Joel uma pua. E para quem não sabe o que é, uma pua é uma ferramenta antiga, é a furadeira, lá de 1900 antigamente.
Eu gosto dessas coisas assim, sabe? Fusca, Pu, essas coisas antigas aí, eu gosto desses negócios. E esta ferramenta é uma furadeira manual. Resumindo, é uma furadeira manual. Muito útil. Foi o que salvou os nossos antigos, né? Era o que existia para ser usado. Mas, embora eu tenha ganhado, está guardadinho lá em casa, mas quando eu preciso, eu costumo usar uma furadeira, parafusadeira, a bateria de 18 volts, é uma beleza aquele negócio, tchê. Tem até aquele para furar o concreto, como é que é? Tem até o martelete naquele negócio, é bênção pura. É linda aquela pua que eu ganhei, está guardadinha lá. Mas quando eu vou usar hoje, eu confesso que eu não uso mais ela. Porque o tempo mudou. As ferramentas mudaram. Mas o trabalho que precisa ser feito ainda é o mesmo. O tempo mudou, mas não tem como vencer sem oração e sem a palavra do Senhor. Eu não sei o quanto você está moderno, eu não sei o quanto você tem aprendido, o quanto você tem crescido, eu não sei nada sobre isso. O que eu sei é uma coisa: nós só vamos voltar a ser a igreja primitiva se tivermos oração e Bíblia na mão. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém. É o que eu tenho, não tem como entregar o que eu não tenho. Por favor, te coloque de pé. Aleluia! Quando nós vamos participar da Santa Ceia, nós lemos assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu quero te convidar nesta noite a examinar a você mesmo e fazer uma análise da tua vida cristã, fazer uma análise da tua vida com Cristo e marcar quanto tempo você está tendo de oração, marcar quanto tempo você está tendo de leitura da Bíblia Sagrada, de doutrina dos apóstolos, quanto tempo você está tendo de comunhão com Deus. Porque se você não tem oração e Bíblia Sagrada, você pode fazer parte de um clube, você pode fazer parte de um grupo de amigos, mas cuidado, que você pode não estar caminhando para o céu, porque para chegar no céu, precisa ter Bíblia Sagrada e oração. E não é aqui na igreja não, não é aqui. É lá no teu secreto com Deus. Por isso não adianta eu querer medir quanto tempo de oração você tem. Não adianta eu querer medir quanto você conhece da Bíblia Sagrada. Você precisa olhar para dentro de si mesmo e constatar: meu Deus, eu estou orando 5 minutos por dia. Isto é muito pouco. Eu preciso orar mais. Meu Deus, essa semana eu não li a Bíblia ainda. Eu passei uma semana inteira sem ler. Como eu vou perseverar na doutrina se eu não leio a palavra do Senhor? Você precisa examinar a si mesmo. E eu te convido a orar nesta hora comigo. Porque eu não sei você, mas eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais a Bíblia Sagrada. Eu preciso buscar mais ao Senhor, porque eu quero ser esta igreja que impacta a minha cidade. Eu quero ser esta igreja que impacta a minha cidade, que marca a minha geração. Eu quero ser uma igreja que vai fazer falta quando Jesus voltar. Eu quero ser uma igreja que quando nós desaparecermos nos ares, a cidade saia procurando e dizendo: aqui morava um homem de Deus. Eu quero ser, Senhor meu Deus e meu Pai,
Eu quero apresentar a Ti nesta hora a minha vida e a vida dos meus irmãos. Eu quero apresentar a Ti nesta hora o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos. Eu quero Te apresentar as minhas necessidades, as minhas falhas. Senhor, eu olhei para o meu coração, eu analisei, Senhor, e eu vi que eu preciso orar mais. Eu vi que eu preciso ler mais a Tua palavra. Ajuda-me, Senhor, desperta-me para a oração, desperta-me para a leitura da Tua palavra, desperta-nos para buscar mais e mais a Tua face, desperta-nos para buscar a Tua presença, porque nós queremos, Senhor, que esta cidade seja impactada através das nossas vidas. É o que eu Te peço, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Sentem mais um instante, por gentileza. Eu vou convidar o pastor Gilberto. Por gentileza, pastor, passe aqui. Pastor Gilberto é o coordenador da Fraterna da nossa região e ele vai estar trazendo a sua palavra aqui ao pastor Joel. E depois, então, nós vamos fazer a última parte do nosso culto, a homenagem ao pastor Joel e o presente. E o presente que não podemos esquecer, né? Por favor. Glória a Deus. Quero saudar a todos, os nossos amados irmãos, nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? A minha alegria de estar aqui participando convosco nesta oportunidade. O meu amigo, pastor Joel, irmã Raquel, minha saudação, querido, pastor presidente desta igreja, e é o nosso líder aqui na região. Sabe que eu assim eu considero. E eu não poder deixar de estar aqui presente com o senhor. Clarícia não pôde estar comigo hoje, mas vim aqui trazer o meu abraço e louvar a Deus pela vida de vocês. Nossos companheiros ali, pastor Amarante, a Isabel, meu vizinho mais próximo, pastor Oswaldo, irmã Marta, o Alcemir, que fazem parte da nossa região. Que Deus os abençoe. Claro que eu vou resumir tudo aqui, né, porque isso nos manda, mas está o meu coração, pastor Joel. Depois de tudo que nós ouvimos aqui, a manifestação do pastor Amarante, dos obreiros aqui, da irmã Eunice, né? Tanta coisa boa que nós ouvimos. E ficou ao meu coração, pastor Joel, que nós nos conhecemos desde 1985, 84. Portanto, né, um bom tempo. E se tem algo que eu observo que caracteriza o ministério do pastor Joel, e aqui foi expresso três palavras: provisão, proteção e promoção. Foi isso, né? E sempre, pastor Joel, o senhor tem tido a preocupação de alimentar a igreja com a palavra de Deus. E eu lembrei-me de Josué, em pleno exercício do ofício. Depois que ele recebe aquela palavra de esforça, tem bom ânimo, eu sou contigo, não te espantes, não te atemorize, ele reúne os príncipes e põe, lá em Josué capítulo 2, e põe os príncipes, vão no meio do arraial, e diga para o povo que se abasteça de comida, porque daqui a 3 dias vamos atravessar o Jordão e adentrarmos a terra prometida. Amém, igreja? E o vosso pastor tem a preocupação, porque daqui a poucos dias nós estaremos deixando esta terra. Aleluia! A presença de Deus está aqui. E herdaremos a nossa pátria celestial. Então louve a Deus pela vida do pastor Joel, que desde que eu lhe conheço, nenhum dia o senhor ficou ausente de estar no meio do arraial.
aleluia, incentivando os seus obreiros a trazerem alimento. Não é à toa que o filho, né, está aqui trazendo esta bela palavra. Sem Bíblia e sem oração não vencemos nada. Já falei bastante, portanto, é hora dos presentes, né, querido? E, Tiago, dar presente para um homem que tem tudo é uma luta tremenda, né, pastor Oswaldo? Então a gente simplifica, viu, pastor Joel? A gente simplifica. E eu quero deixar o meu abraço ao senhor, tá? E transmitir também, em nome da coordenadoria, de todos os nossos companheiros, da nossa fraterna, o nosso carinho, o nosso abraço e o nosso reconhecimento pela sua vida. E ainda hoje pela manhã também não posso deixar de fazer isso, que foi me pedido. Estive com o pastor Marciano, num lindo trabalho ali em Antônio Prado, e ele me disse: Gilberto, leve o meu abraço ao pastor Joel. Então faço isso com muita alegria nesta hora. E como disse, também simplifica o presente, né? Então eu quero dar o meu abraço ao senhor e deixar um pequeno regalo, um pequeno mimo em nome de Jesus. Obrigado, companheiro. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos, neste momento, irmãos, nos colocar em pés. Foi dito, foi falado muitas coisas ao pastor Joel, mas eu quero pedir a sua permissão e nós queremos orar pelo Senhor. Queremos agradecer a Deus por estes 71 anos que Deus lhe concedeu. E aí depois o irmão Vainer vai passar às suas mãos um presente em nome da igreja e nós vamos cantar parabéns para o senhor. Amém? Tá bem, irmãos? Então, eu vou convidar o pastor Oswaldo, por gentileza. Eu já vou pedir perdão ao pastor Oswaldo, ao pastor que representa o pastor Álvaro. Não vou conseguir oportunizá-los a palavra, mas, por certo, os irmãos me compreendem. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero felicitar o pastor Joel, juntamente com a irmã Raquel, né? Juntos é melhor, né? É uma alegria. Muita saúde. É amanhã, dia 10? Então não vamos esquecer, né, Marta? Amanhã estamos de aniversário, 35 anos de casamento. Então, vamos comemorar juntos. Se eu pudesse dar um nome para o pastor Joel, só para a gente descontrair um pouquinho, eu daria pastor Joel Michel dos Passos. Dos Passos. Deus confirma os passos de um homem bom. Salmo 37, versículo 23 a seguir. A sua descendência é abençoada na terra. Foi cantado aqui, no hino 156, a última frasezinha lá. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Então, pastor Joel, como disse o pastor Fabiano, às vezes a gente tem que dar um passo para trás. Mas que bom que nós temos pessoas que dão um passo para frente também. Um passo para frente, um passo para trás não dá, né? Mas eu sei que o Senhor Deus tem confirmado os seus passos. Que Ele continue guiando, prosperando e dando muitas alegrias a vocês. É o desejo, nosso presente é de flores, da Cunha. Oremos, querido Pai, foi bom estarmos juntos, foi bom cultuarmos ao Senhor e podermos contar das Tuas grandezas, das Tuas obras, das Tuas maravilhas, agradecer por essas pessoas tão estimadas, tão nobres que temos no nosso meio. Pastor Joel é uma delas. E queremos aproveitá-lo enquanto o Senhor der, Ele conosco. Queremos olhar para Ele como um exemplo a ser seguido, seguir também os seus passos. Pai, guarda o Teu servo neste ministério santo que é o ministério pastoral. Te louvamos pela irmã Raquel, que certamente tem sido esta companheira fiel
ao longo de muitos anos junto ao lado do teu servo, pelos seus filhos, netos e pela igreja aqui em Caxias do Sul, que, como vimos esta noite, reconhece este ministério, reconhece a hombridade deste homem, e nós te louvamos por isso. Guarda-nos neste tempo de desafios, guarda-nos neste tempo, Senhor, onde tantas coisas estão sendo distorcidas, mas, Senhor, que bom que ainda podemos ter esses exemplos para, Senhor, nos alegrarmos, nos edificarmos, nos estimularmos uns aos outros. Senhor, a minha oração é de gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade. Vamos cantar os parabéns, irmãos? Vamos lá. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe, é a nossa oração, e te dê sua graça e sua proteção. Graças a Deus. Pastor Joel, nós queremos aproveitar essa oportunidade e dizer que agradecemos a Deus pela vossa vida. Já foi dito tantas as vezes, mas não cansamos de dizer isso, né? O irmão com 71 anos está quase não alcançando, né? Mas, mesmo eu sendo mais velho, eu lhe considero como um pai para mim. Porque dos seus conselhos para mim, geralmente a gente conversa no seu gabinete, você sempre me recebeu, às vezes 2 vezes por mês, às vezes quase toda semana. E ali eu aprendo com o irmão muito, e isso contribui muito para o nosso ministério, para a nossa igreja. Tudo que nós vamos falar ali, exatamente o nosso objetivo, para o crescimento da obra de Deus. Então, esse presente aqui, pastor, é uma honra estar aqui representando nossos pastores, que contribuíram com esse presente, para os pastores, obreiros, todos, líderes dos departamentos e também toda a igreja, né? Então, esse é o nosso presente em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, nós queremos agradecer a todos os obreiros, nossos companheiros que estiveram conosco, deixaram suas igrejas para estarem aqui, nesta homenagem ao pastor Tiago, a sua esposa, que nos deram a honra de estarem conosco, a orquestra, coral. E agora eu passo o microfone a quem é de direito, o pastor desta igreja. Meus amados, queremos saudá-los com a doce e gloriosa paz de Jesus Cristo. Nosso coração ferve de alegria. Hoje é um dia marcante na nossa vida, porque temos recebido o carinho dessa igreja. A participação, hoje tivemos o almoço, a nossa mesa diretora da convenção, nosso presidente, muitos dos nossos obreiros estavam ali representados. Isso nos deixa muito felizes. Como diria pastor João Ferreira Filho, não merecemos, mas isso nos faz bem, né? Isso nos faz bem, isso alegra a nossa alma, porque não é o caso de hoje,
né, Oswaldo? Quem está só recebendo abraços e alegria. Mas tem dias que o pastor está carente de um abraço. Ele é humano. Ele está carente de um abraço, está carente de um carinho. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm entendido e têm nos dado isto. Tem nos dado esse carinho, tem nos abraçado, tem estado conosco. O meu muito obrigado a cada um de vocês, a todos os setoriais, distritais, que estão aqui, encarregados de setores, departamentos, né? O meu carinho, o meu reconhecimento ao trabalho de vocês. E eu tenho dito que vocês são ali a extensão, a minha extensão, a extensão dos meus braços, meus pés, aonde eu não posso ir, vocês têm ido, têm estado presente. Então eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer a essa orquestra, na pessoa do Rubem, também agradecer a esse coral lindo, na pessoa da Maristela, a todos vocês, nosso carinho, viu? E eu já disse isso, eu quero ouvir vocês mais, né? Eu quero ouvir mais, eu gosto de ouvir, né, vocês, eu gosto de ouvir esta banda tocando, sempre foi algo que, né, esteve no meu coração, essa ansiedade, e, não é? Graças a Deus, agradecer ao pastor Tiago, filho, Deus abençoe, nos enche de alegria. A alegria de um pai é ver um filho prosperar. Infelizmente, irmãos, infelizmente, tem filhos de pastores sofrendo. Graças a Deus nós conseguimos, e eu fiquei feliz hoje em ouvir vocês dizer que podemos ser pai e pastor. Para determinadas pessoas, filho de pastor pode ser maloqueiro, pode ser maconheiro, pode ser ladrão, pode ser presidiário, e tudo que mais o diabo quiser fazer. Ele só não pode ser pastor, porque agora disseram que filho de pastor, sendo pastor, é nepotismo. Mas, irmão, Deus nos deu o exemplo. Quem é que Deus mandou para nós? O seu filho, seu único filho. Ele nos deu. Eu hoje de manhã estava ouvindo a Denise contando, e eu já disse aqui, que ela, quando eu cheguei em Portão, ela estava com 9 anos de idade, e ela, menininha, chegou um grupinho de meninas, e ali não sei o que elas conversaram, ela deu uma risada, e aí chegou uma obreira, uma diaconisa, e chegou nela e disse assim: o que tu está te arreganhando aqui? Tu não sabe que tu é filha do pastor? Eram assim que nossos filhos eram tratados. E eu louvo a Deus, porque há uma igreja que tem uma visão diferente. E eu quero ver os filhos de vocês ocupando este lugar. Eu quero ver as filhas de vocês querendo ser esposa de obreiro. Eu quero ver os nossos filhos caminhando. Eu quero ver essa criançada aqui servindo a Deus com alegria. Porque o nosso tempo passa e passa rápido, Rubem. Deixa eu mudar adiante. Já estamos vivendo, comecei a viver o momento que o salmista disse: havendo. O salmista disse: os tempos do homem é 70, havendo força e vigor, vai haver tempo. Que passar disso, não vou dizer que seja tanto assim, né? Mas o que vai ser disso já é gorjeta.
é lucro, é glória, é maravilha, é bênção de Deus. Aleluia! E eu quero ver essa criançada, essa juventude, os adolescentes. Alguém diz que a igreja Assembleia de Deus é uma igreja de velhos, é mentira do diabo isto. A Assembleia de Deus é uma igreja jovem, uma igreja marchante, triunfante. E esses velhos que estão aqui foram novos. Eu fui menino na casa de Deus. Aleluia. Então, queridos, eu estou muito feliz pela vida de cada um de vocês, obreiros do Senhor. Vocês estão aqui no meu coração. Vocês têm dedicado a vida de vocês. Estão aqui sentadinhos, humildemente, aqui. Olha que coisa linda isto. Se é em outro lugar, estavam saindo já a porta fora, porque não foram convidados para sentar aqui em cima. Eu já tenho visto isso por aí. Saindo porta a porta, porque não foram convidados para sentar aqui com beijo desse tamanho. Mas vocês estão aí. Por quê? Porque são servos de Deus. São ministros do Senhor. Deus vos abençoe. A minha alegria possa contagiar a vida de vocês. E que possamos ser exemplos para Deus. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, Carlos. Obrigado, José. Obrigado, querido. Que os 17 anos estão me fazendo isso. Alcenir. Né? Obrigado, que ele está representando aqui o pastor Alvo Brau, nosso amigo, né? Deus abençoe. Obrigado a todos vocês. Eu quero agradecer a Deus e tudo isso que tem acontecido durante esse dia, eu quero tributar ao meu Jesus. Eu quero depositar aos pés da cruz, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse Ele, se não fosse aquele sangue derramado na cruz, meus pecados não teriam sido perdoados. Então a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, queridos. E o pastor Carlos, existe uma coisa aqui que não é verdade, sou obrigado a discordar, né? Que a gente tem tudo. Sabe que esse negócio assim, eu não sei o que vamos dar de presente para o homem, tem tudo, a gente acaba não ganhando nada. Todo mundo fica pensando que a gente tem tudo. Então, se alguém trouxe um presentinho aí, não se preocupe, pode entregar, que nós recebemos. Obrigado, passo. Estenda as suas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós. E nós dizemos, amém. Glória a Deus. Irmãos, os obreiros, por gentileza, os obreiros, passem aqui na secretaria, os obreiros e as esposas. O pastor Joel quer dar uma palavrinha com vocês. Todos os obreiros, os irmãos, passem aqui na secretaria.